E aí, como é que tá você? Faz dias que eu não tenho oportunidade de gravar um vídeo, mas é culpa do patrão, sabe? Mas o verdadeiro patrão que você pensa não é o dono da sua empresa, da empresa que você trabalha, nada disso. O patrão chama-se relógio. E esse relógio às vezes fica com o tempo bem apurado, né? Porque na verdade o tempo tem sempre a mesma duração. A gente sabe disso, né? Quando as pessoas perguntam quanto tempo o tempo tem sempre a mesma duração. A questão é a quantidade de coisas que a gente tem para fazer. Eu tenho tido bastante coisa para fazer, mas tudo bem, tamo na área. Hoje eu quero falar sobre assim algumas tretas que estão rolando na internet. Eu sei que o Brasil está vivendo um momento bem complicado com o processo de impeachment, crise, corrupção e deputado, não sei o que, e fica uma brigarada do caramba. A situação realmente é difícil e nós temos que nos preocupar com o país, ter o nosso dever cívico, manifestar, toda essa coisa. O que não rola é ficar perdendo amizade por conta de ideologias partidárias ou problema que você tem aí com os ícones que você defende. No dia que teve aí a votação lá para admissibilidade, olha que palavra do caramba, admissibilidade do impeachment lá na Câmara dos Deputados, além daquele circo de horrores que foi, né, o pessoal votando pela família, ficou até dando a impressão que o problema da Dilma era ser contra a família das pessoas, porque o cara falava assim, pela minha mãe, pela minha tia, pela minha avó, teve cara que esqueceu o nome do filho, voltou, sei lá. Muito complicado, aquele circo de horrores, né, porque aquilo foi bem horrível mesmo. Não foi muito diferente de 92 não, mas enfim, deixa abaixo. Mas no meio da situação, o deputado que representa lá uma das alas, o Bolsonaro, conseguiu acentuar aquilo que faz com que nas pessoas não exista em relação a ele o sentimento de neutralidade. Existe amor e existe ódio. Ele pegou e falou bem de um coronel que é do tempo da ditadura militar. Quando ele comentou sobre esse coronel e fez uma homenagem a ele, já veio todo um movimento repercutindo como que ele faz tal, um apoio, uma apologia à ditadura e ao regime do militar, aquela coisa toda. Do outro lado, vieram aqueles que falam assim, não, ele tem mais que homenagear mesmo e tal, né? Daí a pouco, quando a gente menos esperava, vem o Jean Willis e acaba cuspindo, tentando cuspir nele, aquela coisa arada toda, e aí já foi aquela briga, né? O pessoal que apoia o Bolsonaro, se fosse o Bolsonaro que tivesse cuspido, aí em compensação do outro lado, mas o Jean Willis fez bem em cuspir porque ele merece bem, aquela coisa toda. Vou falar uma impressão que eu tenho, posso estar enganado assim, aliás eu até acho que eu estou enganado. Eu não duvidaria se um dia nós descobríssemos que essas duas figuras, esses dois parlamentares, deputados federais, que custam aos cofres públicos um bom salário, boas verbas e uma série de coisas, eu não vou nem entrar nesse método para não ficar mais chateado, eu não duvidaria se a gente descobrisse que os dois combinam essas tretas. Combina, tipo assim, Jean, você vai cuspir em mim, eu vou falar de um coronel da ditadura militar e tal, e no outro dia estão bombando na internet, no outro dia não, no mesmo dia estão bombando na internet, no Twitter, no Facebook, e aí a galera se mata, né? Se mata e fala que tem que ter mais aula de história, e tem isso que. Presta atenção numa coisa. Professor de história não sabe tudo que aconteceu na história. É a primeira coisa que é importante. Então pare com essa conversa de tem que ter mais aula de história, não sei o que. Olha que eu sou professor de história. Mas o professor de história não sabe tudo. E a história ela vem carregada de um juízo de valor também. Então, não é porque eu sou professor de história que necessariamente eu vou ser isento quanto a determinados fatos históricos. Eu posso tendenciar para um lado ou para o outro. Eu e todos os meus colegas historiadores que hão de concordar comigo. Então, não vale a pena brigar por conta dessas duas figuras. Eu acho que eles são, na verdade, uns marqueteiros, eles sabem fazer isso, eles vão continuar fazendo isso, vão continuar aparecendo na mídia, na televisão, inclusive no meu vídeo, fazer o que é a treta da semana, então não vale a pena brigar. Você pode ter o seu papel, sua opinião ideológica, não tem nenhum problema. Defenda a sua posição ideológica com cuidado, com respeito, não precisa sair no tapa com os outros, não é jogo de futebol, porque nem no jogo de futebol pode brigar, né? Quando você tem que gritar, porque seu argumento já acabou, então, sem gritos, né? Sem brigarada. Às vezes as pessoas me perguntam assim, você é a favor desse ou a favor daquele? Eu falo assim, eu sou sempre contra. Mas eu sou principalmente contra perder meus amigos por causa disso. Não vou perder meus amigos por causa dessa discussão política. Opinião, sim. Agressão, não.
E exatamente por ter essa opinião, eu espero não ser agredido após esse vídeo ser após esse vídeo ser lançado. Vamos ficar de bem. O Senhor Deus é sol e escudo. Bem algum nega aos que andam na retidão. Andemos na retidão.